Oi, sabe aquela frase do Lavoisier? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Acho que é um jeito perfeito para a gente começar nosso papo de hoje sobre química, né? A gente vai explorar umas ideias bem legais de química geral. Nossa base é o livro Elementos de Química Geral, da Carmen Lúcia Mendes e da Mara Lúcia Campos, lá da Fundação CCERJ. Então, a missão aqui é tentar entender um pouco como os químicos veem a matéria, sabe? Tipo, como ela se conserva, como as coisas se combinam certinho. E o mais doido, como contar partículas tão pequenas como os átomos. Vamos nessa? Legal. Então, começando pela lei de Lavoisier, a famosa conservação das massas. A ideia, assim, central é que, numa reação química, o total de massa que você tem no começo é igualzinho ao total no final. Nada some, nada aparece do nada. O livro dá um exemplo bem curioso, da esponja de aço. Se deixar ela no ar, ela enferruja e fica mais pesada. Como assim, né? É que o ferro dela reagiu, se combinou com o oxigênio do ar. A massa final é a da esponja mais a massa desse oxigênio que entrou na jogada. Parece simples hoje, mas... Exatamente. E isso mostra uma coisa fundamental sobre as reações. Elas são, na verdade, um rearranjo de átomos. Os mesmos átomos que entram, saem, só que ligados de um jeito diferente. Não se cria nem se destrói átomo numa reação química comum. É por isso que balancear a equação é tão importante, sabe? Para essa contabilidade de átomos bater certinho. Faz todo o sentido. É uma contabilidade mesmo. E aí, logo depois, ou junto com isso, vem a lei de Proust, das proporções definidas. Essa lei diz que um composto químico, tipo a água, por exemplo, vai ter sempre os mesmos elementos e sempre na mesma proporção em massa. Não importa como você fez a água. O livro usa uma analogia ótima de receita de cozinha. Um creme de chocolate. Se a receita pede, sei lá, 15 gramas de chocolate, 20 gramas de maisena e 30 gramas de açúcar, não dá para um ajudante só dobrar o chocolate e a maisena e esquecer de dobrar o açúcar na mesma proporção. Se ele usar tipo 50 gramas de açúcar em vez dos 60 gramas que seriam o dobro certinho, o creme muda, fica menos doce. A proporção é a chave. Isso. A proporção define a substância. No caso da água, H2O, essa proporção em massa de hidrogênio para oxigênio é sempre a mesma. Mais ou menos 1:8. E essa constância, né? É isso que permite a gente ter uma fórmula química tipo H2O. A lei de Proust foi uma pista muito forte de que a matéria não se combina de qualquer jeito. Parece que ela se junta em pacotes com massas relativas, sabe? Fixas. Isso já apontava para a ideia do átomo. Ok, então, Lavoisier fala de massa total, Proust fala de proporção de massa. Coisas que a gente mede na balança, né? Mas e os átomos? A gente sabe que eles são minúsculos. O livro até dá um número para a massa de um átomo de carbono 12. É tipo 1,992 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. É nada. Impossível pesar um só. Como os químicos resolveram isso? Como conectar a balança com o átomo? Aí vem uma das ideias mais, assim, geniais e úteis da química, o conceito de mol. Pensa numa dúzia. A gente usa dúzia para agrupar 12 ovos, 12 laranjas, né? Sim, facilita contar. Químicos. Só que é uma dúzia gigante para contar átomos, moléculas, íons, qualquer partícula. Um mol tem aproximadamente 6,02 vezes 10 ao quadrado dessas coisinhas. É o número de Avogadro. 600 sextilhões. É muito zero. É um número astronômico, mas a beleza do mol é que ele faz a ponte. Ele conecta a massa de um átomo ou molécula, que é medida numa unidade minúscula chamada U, com a massa que a gente pode pesar no laboratório, em gramas. Olha que legal. A massa atômica ou molecular em U tem o mesmo valor numérico da massa molar em gramas por mol. Por exemplo, a água, H2O. A massa molecular é perto de 18 U. Isso quer dizer que 1 mol de água pesa 18 gramas. Entendi. Então, com um mol, dá para pesar um número gigantesco de átomos de uma vez só e saber quantos são. Exatamente. Foi a chave para a química poder fazer cálculos, previsões, a química quantitativa. E aquele número é tão grande. O exemplo da ferrugem no livro me deixou pensando. Só 10 graminhas de ferrugem, Fe2O3, já tem quase 4 vezes 10 a 22 moléculas.
E como cada molécula tem 2 átomos de ferro, nossa, são quase 8 vezes 10 a 22 átomos de ferro ali. Num pouquinho de pó. Impressionante, né? A escala é outra. E quando a gente junta tudo isso, Lavoisier e a conservação da massa, Proust e as proporções fixas, e o mol, que é essa ferramenta para contar via massa, a gente tem a base da estequiometria. Estequiometria. Os cálculos das quantidades nas reações, né? Isso. Com ela dá para calcular quanto o produto vai formar, quanto o reagente precisa. É fundamental para tudo em química. Então, para a gente amarrar as ideias, Lavoisier mostrou que a massa total não muda numa reação. Proust mostrou que os elementos se combinam em proporções de massas sempre iguais para formar um composto específico. Certo. E o mol é essa ferramenta incrível que permite aos químicos usar a balança para indiretamente contar átomos e moléculas. Perfeito. E para a gente terminar, queria deixar uma reflexão, uma provocação que vem do próprio material. O texto sugere que essas leis de Lavoisier e Proust foram cruciais para o Dalton chegar no modelo atômico dele. Agora, pensa comigo. Se você só tem essas evidências, massas se conservando, proporções fixas, sem saber nada de elétron, próton, núcleo, nada disso, que tipo de imagem do átomo faria sentido? O que o Dalton poderia ter imaginado? Talvez, pequenas esferas, indivisíveis, cada uma com sua massa característica, que se combinam inteiras para explicar justamente essas leis de massa e proporção. Fica aí a ideia para pensar, né? Como as grandes teorias nascem das evidências que se tem na mão em cada época.